Leia com atenção e pratique, depois veja os resultados. Movimentamos os olhos em várias posições. E cada uma dessas posições desencadeia um processo diferente em nosso cérebro, conforme figura 11. Então, aqui ele põe na figura 11, que ele chamou de figura dos olhos de janelas da alma, os dois olhos olhando para cima, depois os olhos olhando para frente, meio que pondo a direção para o lado, e depois olhando para baixo. E cada um desses movimentos e posições desencadeia um processo diferente no cérebro. Como já vimos no livro, o sucesso não ocorre por acaso. Movendo os olhos para cima, estamos fazendo imagens com a mente. É o componente visual do nosso pensamento. Quando nossos olhos se mexem para cima, à direita, estamos criando imagens. Você pode perceber que o outro está mentindo ou inventando história, por vezes, se ele mover os olhos para essa posição, quando lhe for feita uma pergunta cuja resposta deveria saber, mas não sabe. Então, está criando imagens quando olha para cima à direita, que é o mesmo processo, por exemplo, se você está trabalhando com algum processo criativo, também olharia para esse ponto, por exemplo, criando intersecções imagéticas, criativas, para poder alinhar pensamentos simultâneos, como, por exemplo, quando você está fazendo uma pesquisa que tem multidisciplinaridade, né, tem várias matérias diferentes, e você está fazendo um link informativo mental com imagens. Também você vai estar criando, portanto, olha para cima, para o lado direito também, além da memória, de repente estar rememorando alguma imagem que vai olhar para outro lado. Quando olhamos para cima à esquerda, estamos relembrando imagens. Lembra-se da cor da blusa que você usou anteontem? Se você olhar para cima à esquerda, acionará a sua memória visual. Então, é tão interessante isso para poder observar numa conversa com o outro, identificar algumas situações, mas também para poder se estimular. Se eu quero lembrar e não estou conseguindo lembrar, olhos acima à esquerda. Eles vão automaticamente, eles têm uma relação com o movimento cerebral da memória. Olhos para cima à direita, então também é capacidade criativa, e pode estar criando imagens, ou aqui quando no caso ele falou que quando está conversando com outra pessoa, e aí uma resposta que ela deveria saber, mas não sabe, pode ser que está inventando uma história, ou mentindo, algo assim. E normalmente a gente vê que quando a pessoa ela está desenvolvendo um pensamento, a partir de vários pensamentos anteriores, os olhos se movem bastante, né? Para cima à esquerda, para cima à direita. Então, tipo, para cima à esquerda, ela pode estar rememorando as informações do estudo, para cima à direita, fazendo as interconexões e até criando ali imagens novas para poder vincular as ideias de uma forma eficiente, né? Neurofisiologicamente, não conseguimos fazer imagens no cérebro sem levantar os olhos. Isso se aplica também a operações matemáticas e raciocínio abstrato. Para fazer mentalmente uma conta de multiplicar, por exemplo, temos que criar visualmente os números. Experimente fazer isso com olhos voltados para cima, à direita, e será mais fácil fazer o cálculo para cima, à direita. Movendo os olhos na posição horizontal, estamos abrindo o nosso canal auditivo. Quando olhamos para o lado, à direita, nosso cérebro tem mais facilidade de criar sons na horizontal, olhando para o lado à direita. Os primeiros seria para cima, né? Esse na horizontal é o canal auditivo. Na horizontal, para o lado à direita, o cérebro tem mais facilidade de criar sons. Se olhamos, então, uma composição musical, por exemplo, se olhamos horizontalmente à esquerda, estamos memorizando sons. Procure lembrar de uma melodia antiga, por exemplo, ou do nome de alguém fazendo esse movimento com os olhos. Quer dizer, então, que eu melhoro a minha memória se olhar para o lugar certo? Quer dizer, então, que eu melhoro a minha memória se olhar para o lugar certo? Sim. Muitas vezes uma pessoa não tem boa memória, entre aspas, ele põe, porque não está olhando para o lugar certo.
O movimento dos olhos para baixo tem efeitos totalmente diferentes dependendo do lado direito ou esquerdo para onde os olhos vão. Movê-los para baixo e para a esquerda significa que o self-talk está ativado. A pessoa está conversando com ela mesma e usando palavras. Para baixo e à direita significa que a pessoa está tendo noção do corpo. Propriocepção. Para a direita, abaixo, significa que a pessoa está tendo noção do corpo. Propriocepção. E também que emoções estão sendo vivenciadas no cérebro. Isto, juntamente com a sensação olfativa gustativa, são as chamadas atividades sinestésicas. As sensações olfativas gustativas são desencadeadas quando os olhos se movem para baixo e para o centro, olhando na ponta do nariz. Observe um provador de vinho e você confirmará como isso ocorre. Olhando, se move para baixo e para o centro. Olfativas, gustativas. Uma pequena observação. Antes de seguirmos adiante, as posições à direita e à esquerda descritas anteriormente podem variar em pessoas canhotas, mas são válidas para 90% das pessoas, inclusive para uma grande maioria dos canhotos. Explicaremos de forma sucinta. Cerca de 90% das pessoas são destras e 10% são canhotas. Mas, na maior parte dos canhotos, os hemisférios cerebrais direito e esquerdo funcionam na mesma posição das pessoas destras. Apenas 4% do total das pessoas são canhotas, também no cérebro. Menos de 1% das pessoas destras são canhotas no cérebro e, portanto, têm as posições do criar e do recordar invertidas. Então, esse é um modelo básico geral de identificação, entretanto, ele não é absoluto para 100% dos humanos, né? Há exceções. Todos somos ao mesmo tempo visuais, auditivos e sinestésicos, mas em cada pessoa há geralmente uma predominância de um desses componentes. Em situações de estresse, essa predominância aumenta ainda mais, porque nosso cérebro precisa ancorar no sentido que funciona melhor com menos esforços. O bom comunicador precisa falar as 3 linguagens simultaneamente, visual, auditiva e sinestésica, para se comunicar com pessoas diferentes. Para segurar a atenção de uma plateia, é preciso gesticular, variar o tom de voz, movimentar-se pela sala, aproximar-se das pessoas, utilizar recursos audiovisuais, tudo o que for possível para comunicar-se bem com os 3 tipos de pessoas. Procure observar, por exemplo, um sinestésico e um visual conversando. Um gosta de chegar perto, de tocar, e o outro se afasta para ver, pois dessa maneira sente-se melhor. À medida que um chega mais perto, o outro se afasta um pouquinho. Às vezes uma conversa dessas começa num canto da sala e acaba no outro. Se um menino, na sala de aula, olha para cima quando a professora lhe faz uma pergunta, certamente é porque ele é visual. Sua mente usará esse recurso com frequência. Mas se a professora briga com ele quando isso acontece, ele poderá desistir de pensar e tornar-se medíocre. Fatos como esse aconteciam com frequência. Falava-se muito em alunos com dificuldade de aprender, quando quase sempre o caso é de dificuldade de ensinar por deficiência do professor. E conhecimentos tão simples como estes que apresentamos neste livro serão de grande valor quando estiverem sendo aplicados nas escolas. Aprender a aprender é muito mais importante do que qualquer matéria que se aprenda na escola. Com o movimento dos olhos, é possível desenvolver estratégias intelectuais capazes de torná-lo excelente em muitas de suas atividades pessoais e profissionais. Em 1975, na Califórnia,
um matemático e analista de sistemas, Richard Bandler, e um linguista, John Grinder, receberam uma bolsa do Instituto Nacional de Saúde, NIH, dos Estados Unidos, e começaram a trabalhar juntos para responder a seguinte pergunta: psicoterapia realmente funciona? Entrevistaram inicialmente vários terapeutas de linhas diversas. Selecionaram 3 terapeutas, Fritz Perls, Milton Erickson e Virginia Satir, que tinham conseguido resultados fantásticos com seus pacientes. Através de anúncios de jornal, recrutaram alguns pacientes com problemas de fobia e os encaminharam aos 3 terapeutas, que conseguiram curá-los em questão de minutos. Os pesquisadores anotaram as técnicas utilizadas, que pareciam diferentes para os 3 terapeutas. Testaram-nas em outros pacientes exatamente como os terapeutas haviam ensinado, mas não produziram resultado algum com nenhuma delas. Por que não deu certo? Os 2 pesquisadores refletiram e chegaram à seguinte hipótese: talvez o que realmente estivesse funcionando não tivesse nada a ver com a explicação dos terapeutas, e sim com outros detalhes na comunicação entre eles e os pacientes. Alguns detalhes tão sutis que nem mesmo os terapeutas que os utilizavam tinham consciência de sua fórmula. Com essa hipótese em mente, os 2 pesquisadores gravaram em vídeo as sessões de terapia e procuraram anotar os menores detalhes, pequenos gestos, inflexões de voz e etc., do comportamento dos terapeutas com seus clientes, e chegaram a uma série de atitudes comuns aos 3 terapeutas. Agora, com esses denominadores comuns, detectados através do uso do vídeo, eles conseguiram reproduzir os resultados dos terapeutas. Com isso, nasceu uma nova disciplina, a PNL, Programação Neurolinguística. Explorando o raciocínio para a área da comunicação, fizeram a mesma pesquisa com vários bons comunicadores e detectaram os denominadores comuns para boa comunicação. A partir daí, procuraram explicações neurofisiológicas para essas técnicas e assim a programação neurolinguística foi se desenvolvendo como disciplina. Algumas dessas técnicas descobertas por eles estão apresentadas neste livro. É uma tecnologia nova que veio da prática para a teoria e foi comprovada pelos mais recentes conhecimentos científicos. Seus resultados são tão surpreendentes que às vezes parecem mágica, mas toda tecnologia nova, quando em uso, parece mágica. Algumas das técnicas utilizadas por aqueles terapeutas e pelos comunicadores pesquisados diziam respeito ao movimento dos olhos. Lembre-se do que falamos há pouco. Se os olhos vão para cima, estamos operando nossa inteligência visual. Se a pessoa com quem estou conversando costuma mover os olhos para cima, movo o meu braço também para cima e pergunto: você está vendo o que eu estou falando? Ele pontua aqui a palavra vendo. Já que a pessoa estava acionando exatamente a sua sensibilidade visual, minha frase foi fisgar sua atenção com grande eficácia. Ou se ela está olhando para baixo e para a direita, gesticulo com as mãos para baixo e para a esquerda. Abre parênteses, imagem em espelho, fecha parênteses. E pergunto: como você se sente em relação a isso que estou falando? Assim estarei fisgando sua inteligência sinestésica. E aqui pontuado, ele amplificou aqui o que ele falou lá. Toda tecnologia sofisticada, quando em uso, parece mágica. Simples demais? É simples mesmo, mas não é fácil. Requer uma boa prática e sensibilidade aguçada para fluir com naturalidade. É como aprender a dirigir. No início, aquelas 3 pedais para 2 pés nos confundem, mas depois dirigimos sem nem mais pensar nisso, pois já assimilamos a técnica. Posso assegurar que os resultados são de fato surpreendentes. O poder que a sua comunicação passa a ter sobre as pessoas é notável. Aí ele coloca entre aspas: mas isso é manipular as pessoas? Pensam alguns quando tomam conhecimento dessas técnicas.
não é nada disso. Quem pensa assim está confundindo ignorantemente manipulação com influência, que são coisas bem diferentes. Quando se manipula alguém, um ganha e o outro perde. O resultado só é bom para quem convence. Por outro lado, quando se pratica o poder da influência, o resultado é bom para os dois, porque os dois lados conseguem se comunicar melhor. Aprender essas técnicas para melhorar a comunicação é como aprender japonês antes de viajar para o Japão. Isso é querer manipular os japoneses? Claro que não. Isso é falar a língua do outro, seja ele um visual, auditivo ou sinestésico. É comunicar-se. A tecnologia oferecida aqui é apenas um instrumento para se comunicar melhor. Uma faca, por exemplo, é um instrumento que pode ser usado para passar manteiga no pão, mas que alguém pode usar também para matar alguém. Isso não faz a faca nem ruim nem boa. Uma faca é uma faca. Uma tecnologia é uma tecnologia. Você é quem vai decidir usá-la para destruir ou para construir. A escolha continua sendo sua. Até aqui, página 53, próximo capítulo, capítulo 8.